Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o domingo da solenidade da Santíssima Trindade, dia 4 de junho de 2023. Deus enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo por meio dele. Esta é a notícia do texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 3, de 16 a 18, desta nossa partilha. Desde já, muito obrigado aos que têm se inscrito, e a você que está nos assistindo, peço também que possa, além de curtir, de compartilhar, principalmente se inscrever, que é muito bom para nós. Depois, então, de nós termos percorrido as principais etapas da vida de Jesus, o seu nascimento, a sua vida pública, a sua morte, sua ressurreição, até o seu retorno à direita do Pai na ascensão, e de lá do qual nos envia o Espírito Santo sobre os seus discípulos no Pentecostes, que celebramos domingo passado. Depois que nós acabamos de celebrar tudo isso, a liturgia nos convida então a mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. E a solenidade da Santíssima Trindade nos leva a pensar, primeiramente, que a imagem de um Deus que julga e condena, que recompensa os bons e castiga os maus, é típica de praticamente todas as religiões. Mas é importante dizer também que esta imagem de um Deus que castiga os maus e dá prêmio para os bons, recompensa os bons, é completamente ausente em Jesus. Jesus não apresentou e nunca apresenta um Deus assim. Inclusive, Jesus desmente essa imagem de um Deus julgador e condenador. É isso que nos apresenta esse trecho de São João neste Evangelho para este domingo da Santíssima Trindade. Então, o contexto dessa fala de Jesus é aquela conversa com o fariseu Nicodemos. Jesus estava dizendo que é preciso nascer do alto, naquela conversa, nascer do Espírito, naquela conversa com Nicodemos, que não conhece muita coisa. Jesus estranha que ele é alguém conhecido, que conhece a Escritura e não sabe sobre isso. Então, esse fariseu, Nicodemos, como todos os outros fariseus, é bom lembrar que eles esperavam um Messias que fosse expressão do juízo divino, como a gente pode perceber nesses versículos. Jesus diz que não. Este Messias não vai ser expressão de juízo divino, de um Deus que vem para vingar. O discurso de Jesus começa afirmando, então, que Deus, de fato, amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui, nessas poucas palavras, já temos afirmações e ensinamentos importantíssimos de Jesus, que se autodeclara como a expressão do amor de Deus pela humanidade. É esta a expressão de Jesus. O Deus que Jesus manifesta, então, Jesus o apresenta, portanto, é um Deus que exprime todo o seu amor dando o seu Filho. E esse Filho é dado para que aquele que nele crê não morra, mas crer aqui não significa aderir a uma doutrina ou acreditar que algo exista de fato apenas, mas significa aderir a uma pessoa e a sua mensagem, e neste caso, aderir à pessoa de Jesus Cristo, ao seu ensinamento, à mensagem do reino, para que assim se tenha a vida eterna, que não é uma vida de durabilidade infinita, mas é uma vida eterna, que significa de uma qualidade indestrutível que nem mesmo a morte física põe fim. Isso é eterno. E esta é a segunda vez que neste capítulo aparece um tema tão querido para o autor deste evangelho, do quarto evangelho, que é o tema da vida eterna. Sobre a vida eterna, os fariseus entendiam que vida eterna como um prêmio, como uma recompensa a ser adquirida lá num futuro distante através de um bom comportamento, de boas obras na vida presente. Mas para Jesus, não. Trata-se de uma condição já no presente. Sobretudo porque esta vida se chama eterna, como dissemos, não é pela sua duração infinita,
indefinida, mas pela sua qualidade de vida que a morte não destrói, que é indestrutível. Depois, então, Jesus continua: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, mundo aqui, óbvio que não é um mundo criado por Deus, mas aqui é preciso entender todo o sistema injusto, todo o sistema do mal. Deus quer salvar, Deus quer libertar. O verbo usado no texto original não é julgar ou condenar, mas é um verbo que significa emitir uma sentença, julgar, portanto, não é o mesmo que condenar. Então significa dizer que Jesus veio oferecer uma alternativa de vida. Jesus veio oferecer uma possibilidade de crescimento, de realização plena ao ser humano da sua própria existência. Jesus então continua o seu ensinamento afirmando que quem nele crê, nesse Filho que o Pai enviou, não é condenado. E, portanto, na mensagem de Jesus é totalmente ausente a imagem de um juízo da parte de Deus, de uma condenação. Não tem nenhum julgamento, portanto, nenhuma condenação. E isso se aplica com relação aos que aderem a Jesus e ao seu ensinamento, à sua mensagem. Depois, temos a forma negativa. O que acontece? Quem não crê, primeiro quem crê, a forma positiva, depois a forma negativa. Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, não aderiu à pessoa de Jesus e à sua mensagem. E aqui é preciso acrescentar 2 versículos que a versão para esse evangelho não traz, mas é preciso a gente acrescentar para que, caso contrário, não seja possível compreender, senão fica difícil, porque vai parecer contraditório. E acrescentamos esses 2 versículos, a gente escuta então Jesus dizer: e a condenação é essa. Então quem não crê é condenado porque não acreditou no nome do Filho do Homem, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este é o versículo 19. E acrescentamos também o versículo 20 que diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Como a gente pode perceber, então, não se trata de um juízo da parte de Deus, mas de uma oferta de vida que é caracterizada pela luz. E sendo assim, cabe ao ser humano, cabe à pessoa, então, sentir-se atraído por essa luz e fazer parte desse amor salvífico. Mas quem pratica o mal, como sabemos, detesta a luz e a tendência é se afastar cada vez mais da luz. Quem pratica o mal deseja as trevas e, portanto, adentra ainda mais na escuridão, que é a imagem da morte aqui. Ou seja, aqui não temos um julgamento da parte de Deus que rejeita a pessoa, mas é a pessoa que, por causa dos seus próprios interesses e das suas conveniências, e este é o mal, esta pessoa rejeita a oferta de plenitude de vida da parte de Deus. Então, Deus não pode fazer nada a não ser fazer brilhar ainda mais a sua luz como oferta, mas quanto mais a sua luz brilha, para quem produz trevas, esta luz é uma ameaça. Mas as sombras querem bloqueá-la porque odeiam essa luz. Portanto, o convite do evangelista é o seguinte: é para que se pratique cotidianamente ações de luz, obras de luz, para que se possa entrar em plena sintonia, em comunhão com um Deus que é luz e amor. Que você possa celebrar bem a Santíssima Trindade. A você, um abraço e uma bênção.